Olá, bom dia. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a taxação de dividendos, né, e o que eu acredito que vão vir de mudanças, né, para se fugir ou ao menos amenizar os impactos dessa taxação. Um aviso legal. Este vídeo tem caráter estritamente educacional ou informativo, não constituindo recomendação de investimento ou desinvestimento, oferta ou solicitação de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou outros ativos financeiros. O espectador é integralmente responsável por suas decisões de investimento e deve, antes de investir, avaliar se o produto é adequado ao seu perfil como investidor. A taxação dos dividendos ela foi aprovada na Lei número 15.270 de 2025. Ela entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. A alíquota de 10% a título de imposto de renda, né, foi instituído nela. O limite de isenção é de R$50 mil mensais. A alíquota incide nos valores acima de 50 mil, se pago por uma mesma empresa, né, pessoa jurídica, a um mesmo investidor, pessoa física. Entretanto, o texto não é claro se o cálculo é sobre o que exceder este limite. Nem os documentos de perguntas e respostas da Receita Federal é claro neste sentido. Caso a empresa opte por incorporar o valor ao seu capital social, ao invés de distribuir, então estará sujeita a estas mesmas regras. Para rendimentos totais, a soma de todos os rendimentos recebidos de todas as empresas e também, né, da sua receita, acima de R$600 mil anuais, será aplicada uma tributação complementar e progressiva de até 10% na declaração do IR do exercício. Aqui, só apenas um comentário, o Deus Estado, né, querendo receber o seu dízimo. No meu entender, de tudo que li nos documentos oficiais, não vi nada que indique que a tributação será apenas, aqui entre aspas, no que exceder os R$50 mil. Ao contrário, há uma boa indicação de que se passar deste valor de 50 mil, será tributado tudo. Vejam, por exemplo, o texto abaixo. O evento R4010, pagamento a beneficiário pessoa física. Esse texto foi tirado de orientações sobre os procedimentos da própria Receita Federal. O valor do rendimento bruto, o total pago, é creditado ou entregue à pessoa física, incluindo valores isentos ou não tributáveis. O valor do dividendo tributável, o valor do rendimento tributável, montante distribuído superior a R$50 mil para a mesma pessoa física em um único mês. O rendimento tributável é o valor total distribuído. O valor do imposto de renda para a pessoa física é calculado pela aplicação da alíquota de 10% sobre o rendimento tributável. Assim, não está bem certo, ao menos não está bem entendido. Algumas pessoas estão dizendo que será tributado com 10%, o que exceder os R$50 mil, enquanto outras estão dizendo que será tributado tudo à medida que exceder os R$50 mil. Esse também é meu entendimento. Pelo que eu li, nenhum texto deixa claro que é o que exceder, mas sim que é tributado tudo. Certo? Vamos ter que aguardar para a gente ver mais na frente, quando for ter a aplicação, como é que isso vai se dar. O limite do uso de juros sobre capital próprio e aumento da taxação da modalidade. Houve uma alteração da norma por meio da INRFB, que é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2.296 de 2025, que estabelece que somente os lucros e reservas efetivamente incorporados ao patrimônio líquido após o encerramento do exercício social
anterior podem integrar a base de cálculo. Com isto, a base para o cálculo do JCP é reduzida e também foi elevada a alíquota do imposto de renda para a pessoa física de 15% para 17,5%. Quais as formas de ser rentabilizado na Bolsa? São pelo pagamento de dividendos, que é a distribuição direta do lucro líquido da empresa. O lucro líquido é o valor que sobra após pagar todas as despesas e impostos. E assim, o pessoal gosta de dizer que os dividendos não são tributados, mas na verdade, quando chega na parte de distribuição de dividendos, todos os impostos já foram pagos. E o que fica do lucro, se a empresa for incorporar, ainda tem que pagar o imposto de renda e o CSLL. E se ela distribui, aí o imposto de renda é pago, pela pessoa física. O segundo meio, a segunda forma, de ser rentabilizado pelas ações, pela compra de ações, os juros sobre capital próprio, que é o JCP. Ele é como se fosse a rentabilização do lucro líquido não distribuído pela empresa ao acionista. Esse dinheiro fica em contas de reserva. É tratado como uma despesa, o que implica em dedução dos lucros futuros, reduzindo os impostos a serem pagos. Com isso, a empresa consegue reduzir ou deduzir isso da base de cálculo quando ela for pagar o imposto de renda e o CSLL. Lembrando que o CSLL ele está saindo de um imposto sobre o lucro e passando para um imposto sobre o consumo, a partir de janeiro de 2026. Assim, esse tipo de procedimento ele só vai incidir agora só sobre o imposto de renda, o que vai ficar ainda menos interessante para as empresas continuar usando este método. Terceira forma é a valorização das ações, o ganho de capital, em caso de venda de cota em valor superior à compra. O quarto é a recompra de ações. A empresa usa do caixa para comprar as próprias ações do mercado e geralmente eles as queimam, elas reduzindo assim a quantidade de ações em circulação e com isso eles aumentam o valor, ou seja, as cotas se valorizam por ter uma menor quantidade no mercado e também aumenta-se com isso a participação de cada acionista quando a distribuição de dividendos ou JCP, ou bonificação, que é o quinto, a quinta forma. A bonificação é a distribuição de novas cotas aos acionistas em consequência da incorporação do lucro ao capital social da empresa. Uma pausazinha aqui, só para pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Se vocês quiserem nos ajudar financeiramente, vocês podem comprar o nosso livreto por meio desse QR Code. É um livretozinho, é um e-book que está à venda na Amazon. Se quiser, também pode nos ajudar enviando qualquer valor por Pix, neste QR Code, ou enviando satoshis pela rede Lightning, utilizando este terceiro. Bom, vamos dar um passo atrás. Apesar de dividendos hoje serem isentos de tributação, as empresas já os pagaram todos, tanto no exercício de suas atividades quanto ao oferir o lucro. Agora o investidor vai passar a pagar 10% se receber rendimentos de uma única empresa em valor superior a 50 mil reais mensais e também se a totalidade for superior a 600 mil reais anuais. O JCP, que era tributado em 15%, ele vai ter a alíquota elevada para 17,5%. No ganho de capital, ou seja, na venda de cotas, a isenção continua de até 20 mil reais mensal, isso já faz um bom tempo, mais de 5 anos, 7, se eu não me engano. Mas a venda e recompra de ações em curto período de tempo pode ser enquadrado como day trade, porque houve uma mudança de entendimento da Receita, ou uma manobra para fugir do imposto. Então estará sujeito à alíquota de 20%. Lá nos Estados Unidos, se eu não estiver enganado, quando você vender cotas de uma ação, você só poderá recomprá-la
depois de 30 dias, senão já é enquadrado, tiver ganho de capital, né, já é enquadrado como day trade, tem que pagar o imposto. Isso, como já faz um tempo que eu li sobre isso, eu não estou bem certo, mas eu acredito que isso ainda está válido. A recompra de ações não gera tributação para o investidor, exceto se ele tiver tido ganho de capital e a movimentação for superior a R$ 20.000 mensais. E aqui não é, os R$ 20.000 não é lucro, certo? Se você vender cotas que dê mais de R$ 20.000 no mês, certo? Mesmo que o seu lucro seja zero, tá? Esse é o limite de isenção, né? Claro que se o lucro for zero ou negativo, você não vai pagar impostos e ainda pode usar o prejuízo para abater em ganhos futuros. A bonificação passará a ter as mesmas regras da distribuição de dividendos, tanto ao incorporar o valor ao patrimônio da empresa, como no somatório de todos os rendimentos recebidos no ano pelo investidor. Vamos avançar um pouco mais. O que eu acredito que irá acontecer por parte das empresas. Os efeitos da nova legislação já começaram. As empresas correram para distribuir dividendos e fazer bonificações no apagar das luzes deste ano de 2025, né? A gente nunca recebeu tantos dividendos e houve tantas bonificações em tão curto período de tempo e num único mês. Né? Foram tantas que nem deu para aproveitar tudo, né? Melhorando a posição nas que eram mais interessantes. Conseguiu aproveitar bem poucas. Daqui para frente, deve-se esperar menos e menores valores sendo distribuídos em JCP. Os dividendos devem ficar menores, mas com maior frequência. Deve haver mais bonificações e recompra de ações. E as empresas devem priorizar também a valorização das ações. O que eu acredito que irá acontecer por parte dos investidores. Vai ficar mais difícil para quem tem menos conhecimento encontrar boas ações para investir. Assim, é aconselhável obter conhecimento ou contratar um profissional para o auxiliar. Deve haver uma migração dos investimentos para outros tipos de ativo que melhor acumulem capital, evitando assim a tributação antecipada. Né? Quanto mais distante você houver a tributação, mais rápido você vai acumular patrimônio. Eu acredito que vai ter essa migração para ETFs, né, ou fundos globais. Essa é apenas para citar de exemplo. As chamadas carteiras previdenciárias devem ter uma migração para os FIIs, já que estes ainda continuam isentos, mas é preciso ficar atento ao limite mínimo de imposto a pagar que inicia quando se ultrapassa o rendimento total de R$ 600.000 anual. Como já disse, né, aqui é a soma de todos os valores recebidos, né, tanto dos seus rendimentos, dividendos, da sua renda, serviços extras e etc. O fluxo de negociação de ações deve ficar maior, então acredito que as melhores ações vão ter um aumento significativo de valor e as piores vão ter um aumento na volatilidade. Finalizando, vamos abordar um pouquinho o que eu farei. Né? Por enquanto, estou apenas estudando e pensando. Talvez precise modificar a distribuição da carteira novamente. Eu não gosto de fazer isso em curto período, mas com tantas mudanças repentinas, não estou vendo outro jeito. Eu digo isso porque eu fiz geralmente eu faço uma vez por ano, mas esse ano eu já fiz 2 vezes, e bem recentemente eu fiz a segunda vez, e talvez eu precise fazer novamente agora nos próximos meses. Ainda estou um pouco receoso com os FIIs por conta dos acontecimentos recentes, né? Então não vou decidir ainda. Entretanto, também não posso esperar por tempo demais. Né? Imagino que eu tenho aí uma janela de tempo só até o final de março, né, para tomar as decisões.
Neste meio tempo, pretendo aumentar as reservas de oportunidade, mantendo apenas os investimentos em renda fixa e ETF. E quanto aos investimentos no exterior, não vejo ainda como um bom momento, pois investir no exterior se precisa de ter um bom valor para fazer aportes mensais, o que ainda está um pouco longe para mim. Investir no exterior fazendo aportes pequenos é desmotivante, porque você está sempre trabalhando com, a, com o impacto visual financeiro de apenas um quinto daquilo que você investe. E também tem que arcar, né, quando você vai pagar os tributos, com tanto os tributos do exterior como os tributos nacionais, que aumenta muito a carga tributária. Então, é isso. Me despeço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.